técnica de pensamento combinativo, Gundams. Criatividade surge da combinatividade de inputs. E nos grandes dilemas é como armazenar bem esses inputs, tê-los acessíveis, estar sempre podendo revisitá-los e ajudar a combiná-los. Não dá para confiar no nosso cérebro, né? Que tudo que a gente vê vai ser registrado e que uma hora vai lembrar da combinatividade. Pode acontecer, pode não acontecer. Por isso eu comecei a desenvolver uma técnica de combinatividade artificial, que eu chamo de Gundams. Por que Gundams? Primeiro que é muito chique, tem um nome, né? Você vê que eu adoro criar nome para as coisas. Gundams parece uma coisa muito chique. Esse Gundams, você vê, tem várias coisas que mudaram de nome só para valorizar o produto. Kitnet agora chama Home Service. Padaria agora chama Delicatessen. Bolo de sorvete agora chama Petit Gâteau. Tudo uma estratégia corta, né? Valorizar o preço do produto de acordo com a marca. Então o Gundams surgiu por quê? Por causa de um sociólogo inglês chamado Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade. Então, tão chique quanto tem o nome, ainda tem um nome baseado no sociólogo inglês. É chique demais, né? O que acontece? O Giddens, nesse livro, ele fala sobre a teoria da confiança no sistema perito. O que significa isso? Para poder viver em sociedade e sem enlouquecer, nós tivemos que passar a confiar em alguns tipos de sistemas peritos. São sistemas que são excelentes, que a gente julga excelente em alguma coisa, e que a gente tem que confiar porque não dá para enlouquecer e ficar questionando. Então, por exemplo, um elevador é um sistema perito. É um sistema perito que existe uma engenharia toda ali e que a gente entra sem saber como funciona, entra sem ter certeza se está certo, se está errado, apenas confia que aquele sistema, e o sistema inclui o fabricante do metal, do ferro, do botão, até o técnico que conserta, até o cara do motor, até o cara do cabo, até o sim que contratou aquela empresa, tudo é um sistema que a gente julga que vamos confiar. O semáforo é um sistema perito. Todo um sistema rodando o semáforo e que vê, nesses dois casos, nossa vida está em jogo, né? Um elevador pode machucar um semáforo e a gente, quando vê ele verde, a gente vai e confia. Se for de madrugada, mas assim, normal a gente confia no verde, porque se a gente for desconfiar do verde, acabou o trânsito, né? Então a gente confia que a outra parte vai respeitar o vermelho, porque a outra parte faz parte do sistema também. Então, baseado na teoria de confiança em um perito, eu comecei a pensar, poxa, o grande problema quando você quer anotar os seus inputs é a confiabilidade da forma como você armazena eles. Então, assim, eu como comediante a vida toda andei com um bloquinho, tipo um Moleskine-zinho, né? Não, Moleskine é caro demais, né? Não tem libra, velho. O Moleskine, velho, só que ele devia vir com ideia já. Então, cara que ele é, porra, vai que eu ideia anotar lá pra gente, aí vale a pena o preço. Eu andava com um caderninho, anotando as coisas, lá no canto que eu vi, tudo que eu anotava. Sabe o que acontecia? Um dia, ficava bêbado e perdi o caderno. Então eu pensei, preciso armazenar num sistema perito que eu possa confiar. E eu comecei um processo, assim que eu comecei na comédia, de tudo que eu via na vida, tudo que eu observava, claro, não tudo que eu via, mas tudo que eu achava minimamente interessante, mesmo que ainda não fosse uma piada, não fosse uma grande sacada, fosse uma pequena observação, eu pegava e postava no Twitter. O Twitter virou o meu repositório de inputs. Por quê? Porque eu confio no servidor no Twitter muito mais do que na minha capacidade de perder cadernetas. Você vê o Twitter, eles vivem disso, de manter o serviço no ar, de guardar os dados, eles são peritos nisso, então eu comecei a confiar neles. Então, tudo que eu pensava, eu ia lá e colocava no Twitter. Beleza. Até aí é muito simples, né? É simplesmente anotar tudo num único lugar na nuvem, que pode ser Evernote, que pode ser no bloco de notas lá do Apple, que sincroniza na nuvem, pode ser em vários aplicativos. A grande sacada não era só na parte de anotar. A grande sacada era a segunda etapa do processo. O que eu fazia com esses inputs aleatórios? Acabava o mês, eu ia lá no Twitter, selecionava todas as linhas que tinham alguma observação, eliminava as que eram divulgação de show, sei lá, e eu jogava no Excel. Não no Excel no computador, no Excel online, Google Docs, porque esse é perito, né, na nuvem. Parece estranho, né, meter um Excel na jogada, ninguém espera. O Excel é meio que o oposto de criatividade, muita gente acha, mas não é. Excel é um ambiente frutífero para combinatividade, para criatividade, porque é um lugar
com uma gigantesca, infinita quantidade de opções que podem ser combinadas e você gerar soluções criativas para exibir dados, para calcular coisas. Qual era a minha solução criativa com o Excel? Era simples. Eu pegava todas aquelas linhas de pequenas observações, jogava no Excel, todas na coluna B. Uma ideia por linha, e a coluna A, do lado esquerdo, estava lá vazia. Aí qual era a segunda etapa? A segunda etapa era pegar uma palavra-chave, uma única palavra-chave, que pudesse resumir o assunto, o tema daquele input, daquela ideia, e eu colocava ao lado na coluna A. Então podia ser trânsito, podia ser sexo, podia ser casamento, podia ser shopping center, uma comida, uma coisa que resumia aquilo ali. E a magia ocorre quando eu pegava a coluna A e ordenava alfabeticamente. O que acontecia nessa hora? Acontecia que um input, uma observação que eu tive, sei lá, em 2007 sobre comida, ela se conectava com outra observação que eu tive em 2014 sobre o assunto comida. E eu tinha lá um monte de observações sobre comida. Ou seja, era uma espécie de combinatividade artificial. Eu usava o Excel para guardar os inputs e a ordem alfabética, uma fórmula, nem uma fórmula, um recurso simples para juntar coisas do mesmo assunto. Aí qual era o próximo passo? Eu pegava aquelas ideias, jogava elas no Word, mas não era um Word normal, era na verdade um WordPress, um blog privado na internet, na nuvem, claro, sistema perito, em que, com senha, né, eu começava a construir, conectar aquelas ideias num postzinho, e cada post eu tagueava com o ano que foi criado, com o assunto, se era uma coisa regional ou não. Eu colocava várias categorias para aquela piada, para aquilo que eu criei. E por último, depois de criado, eu ia no quarto sistema perito, Facebook, para validar. Primeira etapa, preparação. Era o momento em que eu observava as coisas e jogava no Twitter. Segunda etapa, incubação, é o processamento inconsciente. Nesse caso, eu deleguei para o Excel. Então, quando eu ordenava alfabeticamente, é como se eu estivesse processando inconscientemente aqueles dados, e aí vinha para a terceira etapa, iluminação, que é quando eu via aquelas 10 coisas sobre o mesmo assunto, percebia padrões naquilo ali, percebia a possibilidade de conexões e veio a ideia, eu criava o texto. E a quarta etapa, validação. Eu jogava no Facebook já para ter feedback das pessoas sobre aquilo ali e eu poder rodar um ciclo de aprendizagem, masterizar e melhorar. Não sei se vocês perceberam, mas eu usei muitos verbos no passado, né? Usava, era, fazia. Por que eu fiz isso? Porque depois de quase 10 anos eu comecei a mudar o meu método. E por que eu mudei? Culpa do Da Vinci e dos post-its que enlouqueceram a minha vida. O que acontece? Cada vez mais o computador passou a fazer menos sentido e menos prazer para mim usar em momentos de criação. Então, todo esse método envolvia computador, né? Twitter, celular inclui computador, lógico, né? Twitter, e vai para o Excel, e escreve no Word e tal. Quando a minha mente abriu para a importância da não linearidade do processo criativo, você para pensar, né? A ordenação alfabética do Excel é uma coisa criativa, interessante, mas é uma coisa meio linear. Porque você pode combinar uma variável apenas, ou é comida ou é francês, ele ordena por um único critério. Então, muitas vezes, eu podia estar perdendo muitas conexões mais loucas, menos óbvias, que poderiam estar presentes entre aqueles inputs. Então, hoje em dia, o meu método de armazenamento de inputs, ele é meio louco, né? Eu tenho um método no computador, continuo tendo, que é um aplicativo chamado Pocket, que é o meu favorito. Então, tudo que eu vejo, alguém me manda um vídeo, alguém me manda um artigo, eu não consigo ver agora, eu salvo no Pocket, é uma extensão do Chrome, tem no celular também, e eu salvo, e assim que salvo, ele já pede uma tag. Então eu já boto lá, Cri-Cri-Cri, é ligado a crianças, Comedy Thinking, educação, singularity, futurismo, meditação, os temas que me interessam. Então ele já gera para mim esse acesso a assuntos e que hoje em dia são os meus inputs. Então, como comediante, o meu input era aquela pequena observação do cotidiano. Como professor e palestrante, não é mais. Agora meus inputs são artigos, são TED Talks, são livros. Então, sempre que alguém me fala um livro, eu já vou no Buscapé, procuro o livro Pocket e categorizo tanto por livro como pelo assunto, é sobre educação, sobre crianças e por aí vai. Agora, a parte louca é como eu faço com os post-its.
Hoje em dia, o meu principal método de armazenamento de inputs são as paredes da minha casa. Cada parede da minha casa tem um grupo de post-its ligados a alguma coisa que eu fui, a algum evento ou algum momento de iluminação que eu tive, comecei a escrever aqui e em vez de entrar no Excel e ficar revisitando os meus inputs, porque eu acho que essa é a coisa mais importante que você tem que fazer em relação aos seus inputs, revisitá-los. Seja no Pocket, seja no Excel, seja espalhado pelas paredes da casa, seja no Pinterest. Eu vejo muita gente, muito arquiteto, muito designer, usa o Pinterest como um bookmark, como um pocket para guardar as referências. Como no caso deles, os inputs são muito visuais, eles usam o Pinterest, que é uma espécie de pocket para imagem, né? Inclusive tem um cara amigo meu, Fabrício Doré, que o Pinterest dele é do caralho. Ele foi do Itaú, criou aquele aplicativo TokPag do Itaú, ele que criou, ele era superintendente de inovação. E é louco ver no Pinterest que ele tem lá algumas pastas mostrando referências que ele pesquisou, inputs que ele combinou para criar o aplicativo TokPag, que é genial. Então, diariamente eu estou revisitando os meus inputs, eliminando alguns, trocando alguns de paredes. Eu pego o input dessa parede e jogo naquela parede ali, porque eu lembro, eita, aquele que eu falei agora tem ali. E pra mim, isso funciona muito bem, que eu acho que essa é a mensagem mais importante em relação ao processo criativo. Existe essa teoria, esse framework básico, né, de preparação, incubação, iluminação e validação. Agora, isso é um framework extremamente básico e genérico. Cada um tem que encontrar um método que faz sentido para você, de acordo com a sua rotina, de acordo com qual é o seu objeto de trabalho. É piada, é design, é educação. Então, de acordo com o seu objeto de trabalho, com a sua rotina e com o que funciona para você. Eu estou sempre buscando testar novos métodos. Se você entrar no meu Pinterest, você vai ver que eu tenho um Pinterest lá que eu tentei. Eu tentei ver se fazia sentido, mas como minhas coisas não tem muito a ver com visual, com imagens, né? É mais com conteúdo, conhecimento, não fez sentido para mim. E eu abandonei aquilo ali. Hoje em dia, eu estou muito satisfeito com o meu método de post-its. É um método caótico, mas o processo de criar, ele é caótico, ele surge do caos, mas funciona pra mim, isso é que importa. Então o meu novo Gundams é Pocket mais parede com post-it, PPP. O Pocket é um stamperito e a minha parede também, porque eu confio bastante que esses post-its vão continuar aqui. A probabilidade de acontecer alguma coisa e eles se perderem é muito, muito, muito baixa, então também é um stamperito. Resumindo, crie o seu método. Observe o framework básico do processo criativo, preparação, incubação, iluminação e validação. Faça algo em que você possa confiar na armazenagem, seja um sistema perito de armazenagem dos inputs e revisite eles sempre. Crie o seu Gundams. Experimenta, papai.